Nós queremos saudar os irmãos em nome de Jesus, amém? Para nós é motivo de alegria, de adoração, podermos estarmos aqui mais uma vez, mais uma noite, para juntos reunidos louvarmos ao Senhor. Nós queremos ler junto com os irmãos no livro de Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 11, alguns versículos desse texto. Jeremias capítulo 29 e verso 11, que diz o seguinte: eu sei os seus pensamentos, e são pensamentos que diz respeito a vocês. Porém os meus pensamentos são de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Amém? Então que nós possamos estar aqui nesta noite com esse propósito de buscar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e a nossa fé depositada naquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então vamos à presença de Deus agora em oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nesta noite, porque o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor tem nos guardado durante este dia, tem nos dado o calçar, o vestir, ó Deus, e tem cuidado de nós, pedindo pelos irmãos que aqui chegaram, e pedindo por aqueles que estão nos ouvindo nos seus lares, nas suas casas, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Edifica a tua igreja, abençoa o teu povo, perdoa nossas falhas, as nossas negligências, abençoa aqueles que estão neste momento precisando de ânimo, de força, de fé, ó Deus, que o teu Santo Espírito, que veio para nos consolar, que veio para nos guiar, que veio para nos dar assistência, nesse momento possa se fazer presente na vida de cada um. Obrigado por tudo. Ajuda-nos a crer na tua palavra quando diz que se buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, o Senhor nos ouvirá e responderá às nossas orações. Então que nesta noite seja uma noite de louvor e adoração ao Senhor, porque só o Senhor é digno de toda honra, todo louvor e toda adoração. Pois é em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Vamos dar continuidade louvando ao Senhor com o ministério de louvor. Eu saúdo os irmãos na graça e na paz de Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de apenas recitar um versículo que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E para nós é gratificante, é uma alegria, uma satisfação de podermos estarmos aqui nesta noite, mais um domingo, e esperamos que possamos, meus irmãos, sairmos daqui fortalecidos da graça de Jesus, do amor que Jesus derramou lá na cruz do Calvário por cada um de nós, preço que Jesus pagou muito alto. E isto para nós é gratificante. E por Ele ter te escolhido, Netinho, Thelma, a você também, e a cada um de nós que aqui nos encontramos. Amém? Então vamos começar louvando ao Senhor com uma das nossas canções, Eu Te Busco. E que possamos de fato e de verdade buscarmos a este Deus tão tremendo, tá bom?
Então vamos lá. Eu gostaria de pedir a vocês a se colocarem de pé, tá bom? E vamos alegrar os nossos corações. E vamos expressar este louvor, esta adoração ao nosso Deus. Cadê as palmas? Vamos lá. Iguais. Igreja, silêncio tu estás, eu te busco, toda hora espero em ti, eleva-te a mim, conhecer-te eu quero mais, Senhor te quero, Senhor te quero, quero ouvir tua voz, Senhor te quero mais, o que mais? Vai igreja, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor te quero mais, para o alvo eu vou, coroa de Cristo, a coroa conquistar, vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais, uma igreja, Senhor te quero, Senhor te quero, quero ouvir tua voz, Senhor te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor te quero mais, aleluia, louvado seja Deus. para o alvo eu vou, a coroa conquistar, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais, Senhor te quero, quero ouvir tua voz, Senhor te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor te quero mais, Aleluia, louvado seja Deus. E toda honra, todo louvor, toda glória seja dado ao nosso Senhor. Quantos podem dar um amém? Amém, aleluia. Que esta canção, meus irmãos, podem sentar-se, por favor, não seja apenas uma canção cantada nas nossas vidas, mas vivida. Senhor, eu te quero mais. Em meio às tribulações, às perseguições, os sofrimentos, mas Deus diz em sua palavra: eu estou com você, meu irmão, todos os dias. Não importa o que você está passando, o que você vai passar, porque Deus já sabe. Deus conhece o nosso coração. Ele é soberano, então Ele conhece. Ele sabe do que eu vou passar amanhã. Então confie no Senhor, deposita a sua confiança nele e se una à sua igreja, a igreja mãe, a igreja que você nasceu. Vamos arregaçar as mangas das nossas camisas
e vamos colocar as nossas mãos sobre o arado do Senhor e não olharmos para trás, porque o passado passou e o Senhor Jesus não vive de passado. O Senhor Jesus, Ele é presente em nossas vidas. Amém? Então vamos lá, meus irmãos. A nossa igreja tem história, ou histórias. São 60 anos que esta igreja, a primeira igreja batista de Areia Branca, propaga, anuncia as boas novas do Evangelho, a palavra de Deus. Então coloque isso no seu coração, lá dentro, ó. E trabalhe. Vamos ajudar o pastor Jean Carlos. Vamos ajudar o próximo pastor que vai vir. O pastor está chegando aí. Vamos fazer para Deus, porque Ele é o único que merece. Tá bom? Então se anime. O próximo, consagração. Outro mais forte. Sinta a presença de Deus. Cadê minha água, gente? Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei o quê? As tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebre a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei A ti, ó Deus, com meu viver. Vamos lá, igreja! Cantarei e contarei as tuas obras, tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebre a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebre a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus. A igreja agora vai repetir comigo: a honra, a glória, a honra, a igreja, a glória, vocês, a força e o poder ao Rei que é dado a ti, Jesus. E o louvor, e o louvor, e o louvor ao Rei Jesus, Jesus.
força e o poder ao Rei que é dado a ti, Jesus, e o louvor ao Rei. Vamos lá, minha Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei que é dado a ti, Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Amém? Se aqui ficou bonito, imagine nos céus, né? Quantos creem que vai para lá? Levante um de suas mãos. Aleluia. Porque é para lá que nós vamos, meus irmãos. Eu tropeçando, ó. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas porém o levantar é de Deus. Eu posso estar fraquinho, mas eu sei em quem eu tenho crido. E estou bem certo que Ele foi preparar lugar para mim, foi preparar para mim e para você, e Ele vai voltar. Amém? Que o nosso Deus seja glorificado. Alguém, por favor, pega uma aguinha para mim. Netinho ou... Vá, meu irmão. Pronto, o pastor Jean Carlos está indo. Estou com a garganta seca. Antes de cantar uma canção, eu vou ler aqui, ó. Livro de Salmos, de número 133. 133. Tá bom? Apenas 3 versículos, vai. Que coisa boa, né? Para a nossa meditação. Aí eu gostaria que cada irmão meditasse, viu? Obrigado, pastor. Diz assim, ó. Amém ou misericórdia? A Sucena não encontrou. A excelência do amor fraternal. Esse amor de quem? De Cristo? Parte de Cristo, né? Que engloba todo mundo. Vai englobar, né? Todo mundo está envolvido. Nós, pelo menos que estamos aqui, estamos envolvidos, e o mundo também. Agora o mundo não quer saber de Jesus, mas nós queremos. E estamos incluídos neste amor fraternal, o amor de Cristo. Diz assim, e de irmãos também: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam brigando. É assim? É não. Vivam em união, porque Deus habita no meio de um povo de lábios impuros, é? Impuros? Não, de jeito nenhum. Então, vamos lá. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce ao orial dos seus vestidos. A ória, né? Como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião.
porque o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Então que esta união, meus irmãos, possa perdurar, possa continuar aqui na terra enquanto vivemos, e no céu vai continuar mais ainda, né? Não vai haver isso não, viu? O irmão chateado com o outro, não vai existir, viu? Então vamos lá, vamos reacender a chama, pedir a Jesus Cristo que reacenda a chama que há no meu coração, que há no seu coração também, para que a gente, do Lemuel, para que a gente vá para frente, né? Não olhar para trás, senão vai virar uma estátua de sal, como a esposa de Ló que virou, né? Tá certo? Então vamos lá, vou louvar a Deus com uma canção e depois vou passar a palavra ao pastor Jean Carlos, que hoje ele tem um recado especial do Senhor Jesus para nós, viu? Estou feliz, vou dizer agora que eu estou feliz porque estou vendo a família de Lemuel aqui no teclado conosco, isso muito nos alegra, viu? E graças a Deus que outros vão vir, porque não há outro caminho, o caminho é Jesus Cristo. Então vamos segui-lo, porque Ele que é o verdadeiro caminho, que conduz aos céus. Graças! Vamos lá. Ao tomar-me em teus braços, tu me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te pelo que fizeste a mim. Só me resta dar-te agora minha canção. Graças, muitas graças, Senhor. Graças eu te dou, Jesus, Jesus. Muitas graças, graças, muitas graças, Senhor. Graças eu te dou, Jesus. Foi lá na cruz, ó. Lá na cruz me deste vida, te entregaste todo ali. Vida eterna concedeste ao morrer. Por teu sangue tenho acesso, por teu sangue tenho acesso ao teu trono celestial. Posso entrar confiantemente ante a ti. Por que não dizermos graças na igreja? Graças, muitas graças, Senhor. Graças eu te dou, Jesus, Jesus. Muitas graças, graças, muitas graças, Senhor. Graças eu te dou, Jesus. Lá na cruz, lá na cruz me deste vida. Vocês, vamos lá. Mais forte. Ao morrer, por teu sangue tenho acesso. Dá pra melhorar mais. Bem forte agora, graças, para terminar com chave de ouro. Graças, muitas graças, Senhor. Graças eu te dou, Jesus. Muitas graças, graças, muitas graças, Senhor. Graças eu
Amém? Aqui no nosso meio, quantos de nós não temos nada para agradecer a Deus? Levante de suas mãos. Você não tem não, minha filha, para agradecer a Deus? Então não levante não. Quantos nós aqui, você não entendeu, não foi, meu amor? Tá certo. Todos nós temos muita coisa para agradecer a Deus, não é verdade? Então fica aí para a nossa meditação, e que Deus continue nos abençoando neste mundo tão terrível, né? De pecado, machuca, mas o nosso Deus é maior. Aquele que está em nós é maior? Eu quero ouvir. Aquele que está em nós é maior, só o Lemuel, do que está no mundo, né? É verdade. Aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Pastor Jean Carlos, com o recado de Deus, e que Deus continue te abençoando, meu irmão, tá bom? Te encha de graça. Amém, irmãos, graças a Deus pelo que já podemos sentir, louvar e exaltar o nome do Senhor nesta noite. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 13. Vamos fazer uma leitura apenas de um verso desse texto, o Evangelho de João, capítulo 13. Tem como título: Jesus lava os pés dos discípulos. Isso já é uma demonstração de amor, um exemplo que o Senhor nos deixou. E o verso 1 diz o seguinte, Evangelho de João, capítulo 13 e verso 1, diz o seguinte: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amém? Então Jesus, sabendo que estava chegando a sua hora, diz o texto aí que Jesus amou os seus discípulos, seus filhos, e amou até o fim. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez, porque mesmo sem merecermos, o Senhor tem nos amado, e nos amou a tal ponto de entregar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Nós não merecíamos, não somos merecedor, mas a tua graça nos alcançou através do amor de Cristo Jesus, que foi crucificado e morto, mas ressurgiu, reviveu entre os mortos, ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância, como diz a tua palavra. Então que nesta noite nós possamos entender e compreender a dimensão desse amor que o Senhor teve, que o Senhor tem por nós, mesmo sem merecermos. Pois é em nome de Jesus que nós te louvamos e te agradecemos. Amém. É um verso curto, porém com um grande significado quando fala do amor de Deus. Nós vivemos uma sociedade onde hoje é comum, é normal as pessoas falarem de amor. É amor para cá, amor para lá, mas amor esse que muitas vezes só de palavras, sem ação, sem atitudes. Talvez você já tenha dito com você mesmo, ou pensou com você mesmo, que eu já amei tanto alguém, já amei tanto fulano, já amei tanto cicrano, e hoje vejo a sua indiferença, porque isso é comum e é normal entre as pessoas. Você talvez tenha pensado, já cansei de amar e não ser reconhecido, não ter o amor retribuído. Mas será que nós podemos fazer essa afirmação com relação a Cristo?
Será que o próprio Cristo não tem dado e mostrado um padrão de medida que indique termos superado esse nível ou esse patamar de amor? Jesus nos deu esse exemplo, quando ele diz aí no texto que ele amou até o fim, até chegar ao seu limite, que foi a cruz, para um inimigo que pensava que era o fim. Mas foi na cruz que, quando Jesus morreu, ele se tornou um vencedor. E esse exemplo fica para nós, porque quando nós olhamos para a cruz, acreditamos na cruz, acreditamos no sacrifício da cruz, aprendemos que este amor que levou Cristo a ser crucificado deve ser o nosso patamar e deve ser o nosso padrão de amor para com o próximo. O apóstolo João afirma que Cristo, tendo amado os seus, amou até o fim. Diz aí o verso que a gente leu. Como isso nos soa contundente, como os nossos esforços parecem ser fracos à luz de tal declaração. Jesus, por certo, não escolheu sequer não colheu, aliás, 1/10 do investimento que ele fizera. E ele podia ter desanimado, ele podia ter deixado de amar, ele podia ter abandonado os seus, quando ele foi negado na cruz, quando ele foi deixado para trás, quando ele foi traído. Mas a Bíblia diz que ele nos amou até o fim, que ele nos ama até hoje. Entretanto, poucas horas antes de partir, nós vemos Jesus fazer essa declaração para os seus discípulos. Ele sabia que Judas ia trair, ele sabia de todo o processo que ele ia passar, que ele ia enfrentar. Mas se os irmãos verem aí a continuação do texto, vai dizer que ele, mesmo sabendo do seu futuro, que seria a cruz, ele não deixou de demonstrar o seu amor. Pelo contrário, ele cingiu-se com a toalha, e diz o texto aí, para quem conhece, que ele lavou os pés dos discípulos. Quer uma demonstração maior de amor do que essa? De um exemplo de um rei que se tornou homem a ponto de lavar os pés dos seus discípulos, dos seus seguidores. A verdade é que o Messias não media sua dedicação em função do que recebia em retorno, porque ele é diferente de nós. Às vezes nós só queremos amar quando nós somos amados. Jesus amou independentemente de qualquer coisa, de qualquer situação. Jesus, mesmo sabendo do coração dos seus discípulos que Judas o ia trair, ele não se importou com isso. Ele lavou os pés de todos. Seus parâmetros eram outros e não dependiam de uma desigualdade entre seus esforços e os dos seus discípulos. O padrão dele se baseava num pacto que havia feito com o Pai, que daria a sua vida em resgate de muitos, daqueles que crescem, daqueles que acreditassem no seu sacrifício, daqueles que estivessem com ele, mesmo que de longe, negando, como Pedro fez, quando disse aos soldados romanos que não conhecia Jesus. Mas o seu compromisso não era com Pedro. O seu compromisso não deve ser comigo, não deve ser com Arnaud, não deve ser com Sérgio, porque canta. O seu compromisso deve ser com o Senhor. Assim como Jesus tinha o seu compromisso com o Pai, por isso veio, morreu, ressuscitou em nosso lugar. Era um compromisso unilateral, cuja medida não tinha sido estabelecida pelo Pai, não tinha limite. Era um amor sem dimensão, era um amor eterno e sem fim. Não é um sentimento, não era um momento, mas era um compromisso de realmente amar. E por amar e por amor a nós, ele foi até a cruz.
está além do comportamento de outras pessoas e não depende das circunstâncias das quais nós nos encontramos. Porque, como eu já disse, muitas vezes nós queremos amar ou amamos alguém dependendo da circunstância, dependendo do momento, dependendo da influência, dependendo da pessoa, dos bens que a pessoa possui, se a pessoa comunga com você das mesmas opiniões. É um pacto que depende totalmente de nós mesmos e que nos leva a um amor que nunca cessa. Então deve ser um desprendimento nosso em amar o próximo, em amar principalmente ao Senhor. Cristo ilustra isso quando, pregado na cruz, intercede pelos seus perseguidores e suplica misericórdia por eles. Os irmãos sabem que Jesus, quando estava sendo crucificado e foi cuspido, e os soldados romanos perfuraram o seu lado e escarneciam, dizendo que se ele fosse rei, descesse da cruz. Se ele salvou a tantos, por que não se salvou? Qual foi a atitude de Jesus? Olhou para o Pai, olhou para eles e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Às vezes nós estamos numa situação e achamos que por estarmos em alguma situação difícil, é porque Deus não está conosco, é porque Deus não nos ama mais, é porque Deus nos esqueceu, é porque Deus não está olhando por nós, é porque as tempestades, os desafios surgiram e Deus se esqueceu de nós. Quando nós experimentamos uma tragédia ou uma perca na vida, nós entendemos e compreendemos que Deus talvez não estivesse ou esteja ou está sobre aquela situação. Na verdade, Deus está no controle de tudo, porque a Bíblia diz que Deus é soberano e tem na palma de sua mão o mundo. Então Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que seria traído, Ele sabe que seria negado pelos seus discípulos, Ele sabe das dificuldades que nós hoje enfrentamos no mundo atual. Vivemos num contexto onde as pessoas querem fazer uma troca: só ama quem me ama. Mas a igreja deve pensar e agir diferente, amar aquele que está na sarjeta, e em busca daquele que está precisando de Deus, que está precisando de alguém que olhe por ele, que fale do amor de Deus por ele, que mostre que Jesus é a solução, que Jesus o ama. Nós somos o canal de Deus aqui na terra para levar essa mensagem a essas pessoas. Muitos não entendem Romanos 8:28, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo os seus decretos. Porque há muitas igrejas aí pregando que o crente não pode passar situações difíceis, que o crente não pode adoecer, que o crente não pode passar por lutas e por provações. Mas a Bíblia diz lá em Romanos 8:28 que todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, cooperam para o nosso bem. No final, quando nós paramos para analisar a tempestade, o tumulto que nós passamos, a dificuldade, o desafio que nós enfrentamos, quase sempre, ou todas as vezes, nós tiramos uma lição. Deus nos falou algo, Deus quis nos ensinar algo. Talvez pela dureza do nosso coração, pela nossa incredulidade, por não confiar nos propósitos de Deus, nós não vimos, não percebemos, achamos que não foi Deus, que foi por acaso, que foi sorte, ou foi azar. Mas nós não podemos pensar assim, porque nós temos a consciência de que Deus está no controle de todas as coisas. A verdade é que Ele pode agir no momento mais difícil da sua vida.
Ele pode agir no momento que você não esteja mais esperando. Talvez você esteja no fundo do poço com o seu problema, com a sua dificuldade, e não está vendo que Deus está querendo lhe ensinar algo através daquela situação, daquele problema, daquela dificuldade. Por isso que muitas vezes Jesus falava para os seus discípulos ou para as multidões por parábolas, e depois ele explicava, porque eles ouviam e não entendiam, passavam por situações juntamente com Jesus, ao lado de Jesus, vivenciando todas aquelas maravilhas, sinais, prodígios, milagres, e não entendiam e não compreendiam. E muitas vezes era necessário eles perguntarem a Jesus depois o que significava aquilo, por que o daquilo. Talvez você nesta noite esteja assim, se perguntando: por que eu estou passando por essa provação? Precisamos lembrar que a provação, ela é diferente da tentação. A tentação é uma coisa, a provação é outra. A tentação, você tem de reconhecer que está sendo tentado e recorrer aos pés de Jesus. Como um pecado, como uma música que diz: que corre, que foge para se esconder atrás da cruz quando é tentado. Então muitas vezes você está sendo tentado e acha que é só uma provação. Na provação Deus quer lhe purificar, né? É como o barro que Deus está tentando moldar. Talvez o seu caráter, o seu estilo, o seu modo de pensar. E Deus pode agir através dessas situações. Como isso ocorrerá, só Deus sabe. O importante, no entanto, é nós observarmos algumas condições em que Deus pode agir e trabalhar em nossas vidas. E nesta noite eu vou citar duas condições que já é bastante conhecida por todos nós. A primeira é que devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Os irmãos lembram que Deus pegou os 10 mandamentos e transformou em 2. O primeiro é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua inteligência, com tudo o que você tem. E o segundo é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então devemos amar a Deus. Se não o amarmos ou não o tivermos murmurando com Ele, por agirmos com ressentimento, muitas vezes porque estamos passando por dificuldades e situações difíceis, a Bíblia não diz que todas as coisas operam juntamente para o bem daqueles que negam a existência de Deus, mas para aqueles que observam os propósitos de Deus. Aí sim vai cooperar para o seu bem, quando você reconhece que é Deus que pode estar agindo. Deus sabe o que, segundo o que está em nosso coração. Não podemos ocultar nada de Deus. Ele faz as coisas contribuírem para o bem daqueles que o amam e sabe que o amamos de fato e de verdade. Porque muitos dizem que amam a Deus, mas a própria Bíblia diz que muitos amam, dizendo, na boca, mas negam com as suas atitudes, com as suas ações, com a sua vida. Não há uma coerência entre o amar e o viver. Porque quando nós amamos a Deus de fato e de verdade, nós deixamos para trás muitas coisas que não é do agrado de Deus. Porque amar a Deus com toda a nossa força, com todos os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, exige renúncia, exige que é preciso que nós deixemos alguma coisa para trás. Amar a Deus não significa que devemos orar apenas quando desejamos algo, como se Deus fosse um Papai Noel. Amar a Deus significa você ter uma vida íntima e espiritual com o Pai. Ele quer que peçamos de acordo com a sua vontade, não com a nossa vontade. De fato, até nos diz que não temos
bênçãos porque não pedimos como convém. Está lá em Tiago, capítulo 4 e verso 2. Nós queremos as coisas de Deus, as bênçãos, mas pedimos mal, Tiago diz, e por isso vocês não têm, não recebem. Em outras palavras, podemos ignorar suas leis e depois correr para Ele, exigindo que nos dê o que almejamos, porque dizemos que amamos, mas isso não é amor. Quando você ama, você tenta agradar quem você ama, não é assim? Quando você ama seu filho, você tenta fazer tudo para que o seu filho tenha o que você talvez não teve. Quando você ama sua esposa, você faz tudo para que ela cada dia mais venha gostar de você, para agradar, você faz as coisas. Da mesma maneira é Deus. Se nós amamos a Deus, nós vamos nos empenhar em nos envolver no seu trabalho, na sua obra, em pregar sua palavra. Não vamos nos omitir nem ocultar nada. Primeiro porque Ele conhece. Ele não vê a aparência como nós vemos. Ele conhece o nosso coração. A Bíblia diz que Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Então, primeiro precisamos amar a Deus, independente de qualquer coisa, de qualquer situação. Precisamos depositar nossa confiança nesse Deus, como Ele fez aí quando a Bíblia diz que Ele amou até o final. E segundo ponto é amar a Deus significa você também amar o próximo, como o próprio texto diz lá dos 2 mandamentos. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu tenho uma malquerência com algum irmão. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não consigo olhar nos olhos de Sérgio. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não sei conviver com Jaqueline. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não me sinto bem quando estou ao lado da irmã Cirlei ou de qualquer outro irmão. Porque o amor que Cristo tem por nós vai muito além disso. E o amor que Deus deposita em nosso coração, a Bíblia diz que cobre multidões de pecado. Ele faz com que esse amor transborde de tal maneira que nós venhamos amar até os nossos inimigos. A Bíblia diz que nós precisamos amar os nossos inimigos. Então, se é preciso amar os nossos inimigos, nós entendemos que o conveniente e o certo, o coerente é que eu deva amar a todos os irmãos, independente de qualquer coisa. Se tem essa barreira, se existe essa barreira, é preciso ser quebrada. E quem quebra essa barreira é o próprio amor. É quando você se deixa ser moldado pelo amor de Deus, para que o amor de Deus entre no seu coração e faça essa transformação, para que você possa amar o próximo como a si mesmo. Quando você ama o próximo, você vai fazer algo que demonstre isso. Você cuida do seu corpo fisicamente, né? Vai para a academia, toma uma medicação, toma remédio para ninguém ficar com coronavírus, o chá com alho, porque você ama o seu corpo, você ama, todo mundo ama a si mesmo. Então, assim como eu amo a mim mesmo, a Bíblia diz que eu tenho de amar o meu próximo. E às vezes é preciso a gente esquecer, deixar para trás algumas coisas. Lembra o que Filipenses diz lá no capítulo 3? Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim. E às vezes as coisas que estão adiante de mim, pode ser um irmão que eu não concordo com ele, mas que eu devo amá-lo, que eu devo demonstrar perdão, que eu devo liberar perdão, que eu devo amá-lo independente de qualquer situação. Precisamos pronunciar palavras de esperança, de consolo e afirmação desse amor que nós temos de Cristo Jesus.
quando Deus age em nós, Ele faz com que nós venhamos abandonar aquilo que talvez seja um empecilho em nós demonstrarmos e vivermos esse amor para com as outras pessoas. Lembre-se de que por mais que eu queira, por mais que o seu mundo se abale, por mais que você tente fazer algo para que isso seja desfeito, lembre-se que Deus é inabalável. Não duvide então quando Deus estiver no meio da tormenta para lhe ajudar. Talvez a dificuldade que nós temos de amar o próximo seja um desafio para alguns, mas é no meio desse desafio que Deus quer fazer a obra, que Deus quer agir, que Deus quer transformar, que Deus quer fazer uma mudança radical. Você sabe que quando o mundo olha para a igreja, geralmente eles generalizam, né? E essa semana eu recebi um vídeo de um homem fazendo justamente essa generalização por causa da cantora Flor de Lis, que eu acho que os irmãos conhecem, sabem da história dela. E aí ele generalizou como uma pessoa ruim, né? Uma pessoa que diz que tem Deus e não tem. Todas as pessoas, todas as igrejas. Por isso que nós precisamos ter o cuidado de sermos o exemplo, que quando dissermos que amamos, realmente demonstrar esse amor em atitudes, em ação, em obras. E eu sei que às vezes é difícil. Quem sabe onde eu morava ali, o meu vizinho, todos os dias ele bebe, todos os dias. E ele fica ali na porta, falando tudo que é absurdo com relação aos crentes. Mas quando ele estava bom, eu ia conversar com ele. Eu podia simplesmente ignorá-lo, mas eu ia lá falar do amor de Deus para ele, porque era um homem carente do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Ele falava aquelas coisas e acho que continua falando, porque não conhece a Deus, porque não dá ouvido ao que Deus disse, porque segundo ele já passou por uma determinada igreja aí, que prometeram e não cumpriram. Mas eu já expliquei para ele que quando Deus promete, Deus faz. O problema dele foi porque ele confiou na promessa do homem. E a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Nós precisamos ter amigos, ser confidente de alguns, amar, mas nunca depositar nossa confiança totalmente no outro homem, porque ele é falho como qualquer outro. E nós podemos dizer isso porque nós vemos muitos exemplos na Bíblia de homens de Deus, como Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas que teve os seus problemas, que teve as suas dificuldades, mas superou porque primeiro ele amou a Deus, superou porque segundo ele amou os seus inimigos. E nós podemos dizer isso porque quantas vezes Saul tentou matar Davi, e Davi teve a chance de matar Saul e não matou, por amor a Davi, por amor a Saul e por amor ao seu Senhor. Ele dizia, quando o seu exército teve a oportunidade de matar Saul, ele dizia, não posso fazer isso contra o rei e contra o meu Senhor. Então às vezes nós precisamos ter essa atitude de Davi. Eu vou amar independente de qualquer coisa, porque primeiro eu amo ao Senhor,
Porque a Bíblia diz que o Senhor nos amou primeiro. Antes que nós viéssemos a nascer, a Bíblia diz que Deus já tinha nos amado, já tinha feito um propósito para nós, já tinha traçado o nosso caminho, já tinha nos escolhido do ventre da nossa mãe. Por isso que nós cantamos Eu Tenho um Chamado, porque nós acreditamos justamente nisso lá no Salmo 139, quando diz que Deus prescruta o coração do homem, que Deus conhece, que Deus sonda, que antes mesmo que nós nascêssemos, Deus já nos amava, Deus já nos tinha criado com o propósito, já está escrito tudo sobre nós. Então não pense que alguma dificuldade ou algum momento difícil, seja ele bom ou seja ele ruim, que nós estamos passando, que você está atravessando, é sorte, ou é porque Deus não está lhe vendo, é porque você não tem sorte na vida. É Deus agindo de alguma forma, é Deus querendo fazer algo de alguma forma, é Deus querendo lhe despertar de alguma forma. Foi assim com Israel. Quando Deus tirou o seu povo do Egito, o povo percorreu 40 anos no deserto por causa dos seus próprios pecados, porque Deus dizia faça assim, 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 e o povo fazia totalmente o contrário. Quando Deus dizia não tereis outros deuses diante de mim, eles criavam seus próprios deuses, eles desobedeciam aqueles que ele estava guiando. Lembra quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus, e quando desceu, o povo achou que Deus já tinha se esquecido deles, e fizeram um bezerro de ouro, e foram adorar o bezerro de ouro. E assim foi toda a história de Israel. Um povo rebelde, obstinado, que sempre buscava os seus interesses e pecava contra Deus. E quando Deus mandava uma resposta que não era favorável a eles, eles reconheciam o seu pecado, se voltavam para Deus, se vestiam de panos de saco, se ajoelhavam, colocavam o rosto em terra, e a Bíblia diz que Deus, sempre com a sua misericórdia, olhava para o seu povo, perdoava, começava novamente, dava uma nova chance, um novo recomeço. E a exigência era sempre a mesma: que vocês me amem, sigam meus estatutos, observem o que eu estou dizendo e não tenham outros deuses além de mim. E o povo voltava a ter paz, e o povo voltava a prosperar. Mas quando prosperavam, achavam que já eram donos dos seus próprios narizes, pecavam novamente contra Deus, aborreciam os seus próximos, esqueciam da aliança que tinham feito com Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas, esqueciam que Deus estava pronto a perdoá-los, estava com eles durante a noite numa coluna de fogo, estava com eles durante o dia numa coluna de nuvem para que o sol não os queimasse. E parece que tudo isso era como se eles não reconhecessem a soberania de Deus sobre as suas vidas. Deus providenciando água da rocha, Deus providenciando o alimento dos céus, mas o povo só sabia murmurar. O povo não amava a Deus como Deus queria ser amado pelo seu povo, e por consequência o povo vinha a padecer por causa dos seus pecados. Então, de que se queixa o homem, a Bíblia diz, responde. Ela mesma pergunta e ela mesma responde: de que se queixou o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, se nós queremos ser vitoriosos diante dos nossos inimigos, diante dos nossos gigantes, diante das nossas lutas, seja enfermidade, seja problema financeiro, conjugal, não importa a situação, ame ao Senhor em primeiro lugar.